Como é que vocês explicam, no imaginário popular, o prefeito de Mossoró ser esquecido enquanto o cara que entrou para saquear a cidade é exaltado? Como é que se explica isso no imaginário popular, professor? Aderbal, você citou, foi você ou foi Ângela, que colocou o seguinte: o que é que dá mais dinheiro? Enaltecer um bandido ou um prefeito? Ou seja, quem construiu a narrativa, de Mossoró, é tanto que há 30 anos atrás comemorava-se a invasão de Lampião a Mossoró. Depois de muita batida de Paulo, entendeu? Da SBEX. Rapaz, a gente não pode trabalhar com essa ideia de invasão, tem que ser resistência. Então a gente tem que enaltecer os resistentes. Então aí se construiu um novo discurso, mesmo se construindo um novo discurso, não apagou a ideia da invasão, porque da invasão está na memória popular. Ninguém, um cidadão comum do bairro A, B ou C de Mossoró, fala de vamos comemorar a resistência ao bando de Lampião, vamos comemorar a invasão de Lampião. A gente chega no memorial aqui, vocês conhecem muito bem, as fotos, o espaço que é dedicado aos cangaceiros, 3 metros de altura. E as fotos são dedicadas ao resistente, 3x4. Quer dizer, É verdade. o turista vem para cá, ele não quer saber quem deu um tiro ou deu um tiro em Jararaca, ou no Menino de Ouro, ou não sei quem. Ele quer saber o que foi que os bandidos fizeram, né? Quer dizer, pô, esses caras entraram por onde e tal, esse lance todo. Cadê as marcas de bala e tal? Quer dizer, o que chama a atenção para o turista, para o cidadão comum, é a tragédia. É a tragédia. O que é trágico é que dá repercussão. Se não é trágico, fica de fora. Infelizmente, para o mercado, para o capital, em termos de cangaço e outros assuntos aí, né, o que é trágico é o que vende. Né? Se Angico, lá em Angico, tivesse ocorrido uma reunião entre volantes e cangaceiros para discutir a prisão do Lampião, nós não discutiríamos nunca Angico. A gente sabia nem onde era. Ó, Sabia nem onde era. o colega aqui está pedindo, Anjo, para vocês aí, comentários, se vocês souberem um pouco da obra do Luiz Bernardo Pericaz, que mora nos Estados Unidos, que fez a obra Os Cangaceiros. Eu tenho esse livro, é um trabalho acadêmico também, né? Exato. É muito bom também. Eu não tenho, não. Acredito até que é pouco citado, né? É pouco citado esse trabalho, mas é um trabalho, sim, de fôlego, eu gosto também. O Wellington Rodrigues, um abração aí, meu amigo. Capela, ó. Capela aí tá aqui com a gente aqui, Alagoas. Abração aí para todo mundo aí da região. A obra de Pericaz é uma das mais recentes obras nessa linha dentro acadêmica, dentro da universidade, e ele procura fazer uma análise, uma análise tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista sociológico do aspecto do cangaço. E Ângelo fez uma colocação boa. Quando você fala de historiografia do cangaço, Ângelo, infelizmente, as obras que são menos lidas são as obras que saem da academia. As obras são menos lidas. Agora, por que as obras que saem da academia são as menos lidas? À exceção de Frederico Pernambucano de Melo, porque Frederico já se tornou um ícone no estudo do cangaço. Então, Frederico já é um nome nacional. Pericaz e outros autores, né, como Marcílio, por exemplo, que estudou Jararaca, não são nomes, não tem nome nacional. Entendeu? Quer dizer, então, se seu nome ganha repercussão nacional, como o de Amauri, por exemplo, em qualquer parte do Brasil que tem um estudioso do cangaço, ele já leu Amauri ou tem pelo menos uma, Espinho de Quipá, de Amauri. Pelo menos essa obra tem. Né? Quer dizer, então, se o autor não é conhecido naquela temática, normalmente ele é colocado de escanteio. Por isso que Pericaz ele não é tão famoso, porém sua obra ela é representativa.
O colega André Naso está fazendo uma pergunta aqui, eu vou responder depois, se os colegas quiserem podem perguntar. Por que o cinema nunca fez uma obra à altura do Cangaço? Amigo, eu vou falar, eu trabalho na área, de uma certa forma, há 30 anos, né? Eu sou produtor de vídeo. O que é que eu acho que acontece com o cinema? Quem sabe um dia eu consiga fazer um filme. Eu já fiz vários projetos, vários roteiros, mas me falta o QI, o que indica. Então, por isso que eu nunca consegui fazer um filme do Cangaço. Mas o que é que eu acho que acontece com as obras cinematográficas? Existe uma coisa que é a tal da licença poética. Por isso que os filmes feitos sobre o Cangaço levam muito para essa licença poética, como o filme mais famoso que a gente tem, que é O Cangaceiro, e depois, digamos, o do Glauber Rocha. A licença poética ali tomou conta dos filmes. Eu, como documentarista e como produtor, se um dia eu conseguir fazer um filme do Cangaço, a licença poética eu vou botar dentro de um camburão e vou fechar. Porque eu acho que numa história real a gente não tem por que colocar licença poética. Até porque numa história do Cangaço, para mim, não existe licença poética nenhuma que supere a realidade que foi o Cangaço. Tanto na história da aventura, da violência, do romance, de tudo. O Cangaço tem tudo aquilo envolvido que, na minha opinião, nenhum criador, nenhum roteirista poderia imaginar uma obra tão grandiosa como foi realmente o que aconteceu no Cangaço. Então eu acho que a licença poética é o que afunda os filmes ligados ao Cangaço. Isso é o que eu penso, que os colegas quiserem falar aí alguma coisa sobre isso. Eu queria responder com uma pergunta, até mesmo para você, que tem experiência total nesse ramo aí. Eu, na minha visão desse filme de Cangaço, eu sei que a maioria das produções de filmes cangaceiros vieram do Sul, não é verdade? A maioria. Os que fizeram mais sucesso, né? Assim, vieram mais do Sul. Inclusive, tem muita cena daquele filme de Rodado em Leão São Barreto. Paulo, exato. Rodado em São Paulo, né? Então, não teria sido isso também se ele não ter assim, aquela aproximação da realidade nordestina e tratar o Cangaço como faroeste naquele tempo, né? Porque, para mim, o filme mais fiel, que eu não canso de assistir, que eu acho perfeito, sobre Cangaço, é o Baile Perfumado. Que foi feito por... Digamos Entendeu? Que sim, né, Paulo? Mas eu acho que o Baile Perfumado contou a história do Benjamin e o Lampião entrou em segundo plano, né? É um filme muito saiu bom. Passando... mas os outros realmente têm a história da política, que se envolveu também, o viés político da história, e a licença poética, a história do western, é porque o Cangaceiro, o filme mais aclamado do Brasil, começa com os cangaceiros a cavalo. Ou seja, é o western brasileiro, né? Colocado aqui junto do cangaço, quando a gente sabe que o cangaço não era a regra. O cavalo não era a regra, era a exceção. E começa com uma cena de bang bang. Porque aqueles homens ali a cavalo é filme de John Wayne, digamos assim, né? Então, isso aí confunde a cabeça de quem não entende muito bem isso daí. Ainda hoje, eu converso muito, troco muita ideia com algumas pessoas que pensam o contrário, que o cavalo fazia parte, digamos, do dia a dia do cangaceiro, quando a gente sabe que não era, né? Quando a gente sabe que não era. O Caboclo do Sertão está pedindo aqui, mais uma vez falando de Mossoró, se o ataque foi para derrubar os Fernandes do poder. O que vocês dizem aí sobre isso? É polêmico, viu? Uma certa vez, tem até uma história também, uma lenda, uma piada, uma acusação que eu acho infundada, de que, eu acho que todos vocês já ouviram isso, e que não devemos dar nenhuma credibilidade. O Lampião teria entrado em Mossoró a mando de um inimigo político da cidade para matar o prefeito, né? Quer dizer, talvez essa pergunta tenha sido influenciada por esse boato, né? De que uma família tradicional de Mossoró, opositora do então prefeito Rodolfo Fernandes, teria contratado Lampião para matar o Rodolfo Fernandes. E, numa certa ocasião, um ex-diretor do museu aqui chamou um colega nosso, da SBEC, e perguntou por que ele não escrevia sobre isso, né?
e ele disse que ele disse, bom, você tem todas essas fontes? Eu disse, tem. Eu disse, então por que você não escreve? O que é que você não tem as fontes, então você escreve. Quer dizer, e essa história, ela morreu, ela não tem repercussão, porque por mais que houvesse uma disputa política entre essas duas famílias, né, entre esses dois líderes, não existe nenhum registro, eu desconheço qualquer registro, depoimento, certo, de uma possível relação entre a passagem de Lampião por aqui com um suposto assassinato, queda dos Fernandes, né? E sequer a mando dessa família opositora, né? Então, eu não acredito nessa hipótese, mas eu repito o que eu disse anteriormente. Se aparecer uma pesquisa que comprove isso, aí eu volto atrás, daqui a 2 anos, 3 anos, e digo, olha, eu estava errado quando eu não concordei com essa posição. Mas hoje minha posição é que não existia nenhuma relação entre a passagem de Lampião aqui e a disputa política entre famílias aqui em Mossoró. Pessoal, a turma aqui está perguntando para vocês falarem se aquela história que o Curisco matou o Herculano e esquartejou e pendurou, enfim, se isso realmente vocês acham que aconteceu ou não? Sim, para mim aconteceu. Aconteceu, eu sim. Li, pelo que eu pesquisei, isso é recorrente nos livros que falam sobre a trajetória de Curisco. Existem depoimentos de pessoas, inclusive da própria família. Então, eu acredito que aconteceu, sim. Uma outra pergunta aqui, essa pergunta eu acho que é sem resposta por enquanto, talvez o pessoal da arqueologia que está trabalhando em Angico depois saiba responder. Se existe alguma informação de onde ficaram os corpos lá em Angico. A gente já falou muito sobre isso, a gente acha que as águas levaram, enfim. Vamos ver se a arqueologia descobre alguma coisa sobre isso. O Hélio Rodrigues está perguntando se tem algum histórico de cangaceiro na zona da mata em Alagoas. Eu antes de Paulo Gastão, né, ir para outra dimensão, ele estava fazendo umas leituras que, infelizmente, eu não sei se ele concluiu, que eu não tive acesso à documentação dele, sobre essa questão daquela região ali. E ele me disse, não de forma concreta, porque ele não tinha concluído ainda, que existia chance, a possibilidade de ter grupos ali naquela região. Mas ele levou com ele, eu não posso afirmar, é apenas o que eu ouvi informalmente numa conversa com ele há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Mas não existe nada de concreto, estou colocando assim apenas porque nós havíamos conversado sobre isso, mas ele não chegou a concluir a pesquisa dele. Né? E se chegou a concluir, eu não tive acesso. Uma outra pergunta aqui, se tem como fazer um paralelo entre o cangaço e os bandidos americanos? Existe algum tipo de parentesco? O que é que vocês acham ou não? O que vocês podem dizer, modus operandi, enfim. O que é que vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso? Eu, particularmente, eu acho que são coisas totalmente diferentes e que Lampião botava todos os bandidos americanos no bolso. Não que isso seja uma vantagem, uma glória, mas, na minha opinião, eu já li um pouco sobre isso, já visitei alguns locais, eu acho que Lampião botava Jesse James, Billy the Kid, Butchcast, tudo dentro do bolso. Vocês acham que existe algum paralelo desse banditismo nosso para o deles? A diferença está na abordagem que o cinema faz. Se nós tivéssemos o talento que os americanos têm no cinema para fazer do cangaço o que eles fizeram com o Oeste, o Faroeste, aí eu acho que aquela questão anterior que foi discutida aqui sobre os filmes seria até descartada, né? Porque os filmes que eles fazem realmente são sensacionais. E eles conseguiram, através dos filmes, fazer com que o Faroeste fosse reconhecido e conhecido no mundo inteiro, né? Verdade. E como você disse, eu acho que não é mérito nenhum, muito pelo contrário, demérito, mas Lampião e os cangaceiros foram muito mais bandidos do que os Billy the Kids da vida aí, como você acabou de falar. Olha, primeiro que a gente tem que verificar é o seguinte, do ponto de vista temporal.
o cangaço está no século XX, né? E o oeste americano, o western americano, ele vai lá para o século bem anterior, né? 17, 18, por aí, que é a colonização do oeste americano. Então, são situações diferentes, né? Temporalidades diferentes. Você tem uma colonização do oeste americano e aqui você já tem uma região colonizada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente percebe é que você não tem, no caso americano, grupos, né, um grupo organizado como os cangaceiros. Você tinha bandidos isolados ou gangues. Então, já é um outro perfil, entendeu? Com relação à violência, eu não vejo diferença, né? Se matava aqui e se matava lá. Do ponto de vista estrategista, eu concordo com o Aderbal. Se você pegar a história de Lampião, entendeu? E a história de qualquer bandido norte-americano, Lampião era um estrategista muito, muito superior. É muito mais bem articulado, certo? Então, o paralelo que eu vejo muito mais é na violência, porque não dá para você pegar épocas diferentes e comparar, né? O caráter da violência, tudo bem que eles eram violentos e assaltados e tudo mais, mas por essa distância temporal é que esse perfil não dá para você, eu não vejo tanta essa semelhança, exceto na violência. O Amadeu Catunda está fazendo uma pergunta aqui que eu nunca ouvi falar e eu acho que isso entra no campo aí da literatura de cordel, viu, Paulo? Ou outra coisa. Ele está perguntando sobre a história de Lampião ter prego a língua de um camarada com prego, de um pai de santo. Eu nunca ouvi falar sobre isso, talvez na literatura de cordel. Enfim, vocês já ouviram essa história? Eu, particularmente, eu nunca ouvi isso. Mas eu também nunca vi esse tipo de coisa. Tem mais uma cara de que ele cordel mesmo, embora que eu não tenha tido, não tive acesso a esse cordel, não, mas tá muito fantasioso o negócio, né? Eu acho que não condiz com a realidade, não. O Arnaldo aqui está pedindo, pessoal, para vocês fazerem aí um paralelo entre Lampião e Jesuíno Brilhante. Não vejo semelhança entre os dois, não. E pode até chocar o que eu vou dizer aqui, né? Eu não sei nem se Jesuíno Brilhante era um cangaceiro. Eu tenho minhas dúvidas, pelo que eu li, o perfil de Jesuíno Brilhante, né? Eu vejo muito mais, tudo bem, foi taxado como bandido e tudo mais, tal, mas pelo histórico do cangaceiro, o Lampião, Antônio Silvino e tal, eu não vejo Jesuíno como esse cangaceiro clássico, né? Clássico. Podemos até caracterizar como cangaceiro, mas comparar com Lampião, e não estou falando de valentia, de violência, nada disso. Estou falando de perfis, de modus operandi. Modus operandi. Entre os dois, é nesse sentido. Se é mais valente ou menos valente, se atirava, nada disso. É só a questão do modus operandi. Então, o cangaceiro tradicional, clássico, na época de Lampião, Antônio Silvino, eu não consigo enxergar em Jesuíno Brilhante. E também que foi uma época bem anterior, né? Então foi tempo ainda do reinado e tal, aquela coisa toda, né? Que tem até aquela história das caravanas que o Conde deu, né? Que mandou para cá para matar a sede, para acalmar mais a seca e tal, donativo, que ele assaltou as caravanas de alimento para doar para os pobres, tinha alguma coisa assim, né? Isso. É bem diferente, realmente, como o Lemor falou, não tem muito perfil, é totalmente diferente. O Felipe Antônio está perguntando aqui se Lampião chegou a ver o mar, a visitar alguma capital. Eu posso até responder isso que eu sei. Eu tenho um depoimento do 25 em que ele disse que Lampião foi, salvo engano, a Aracaju. Mas esse depoimento eu, pelo menos, não tenho como afirmar assim mais taxativamente, porque eu nunca ouvi de outra pessoa dizer isso. Mas eu, particularmente, eu não duvido que isso tenha acontecido alguma vez. Porque Lampião, pelo que eles diziam, de vez em quando passava de dias desaparecido. Ia para o encontro com algum coronel, com algum coiteiro importante, e ninguém sabia para onde ele ia, só aqueles mais chegados. Então eu não duvido dele, digamos, ter algum dia visitado alguma capital e visto o mar. Eu não sei se os colegas aí... Eu nunca encontrei um relato sobre isso, não. Sobre Lampião ter
visitado, né? A Pancada do Mar. Mas isso aí também vai ao encontro do cinema. No Baile Perfumado tem uma cena lá, né? E Lampião tá, inclusive é aqui em Fortaleza, a cena fictícia de que ele tá, aliás, no Recife, se eu não me engano. É isso que eu ia falar. Em Fortaleza é com o Ademar, né? Em Recife é que e tem uma cena que ele tá na beira do mar, né? Então isso aí também pode ser, a pergunta pode ser influenciada pelo cinema. Eu tô aqui, vocês falando isso aí, eu tô aqui tentando lembrar se eu já conversei isso com Paulo Gastão ou com outra pessoa qualquer, que Lampião veio para Recife descaracterizado, né? Como uma pessoa comum, um cidadão comum. Se eu não me engano, com um coronel que veio até aqui, inclusive ficou na rua da Imperatriz, que é uma rua aqui que a gente tem na Rua da Imperatriz, que é uma das ruas centrais, para ir no oculista, no doutor, oftalmologista, porque ele estava com problema na vista. E ele, se eu não me engano também, eu acho que foi... eu estou tentando puxar de onde é que foi a informação, mas foi com o coronel Abílio, de Bom Conselho. Ele deixou o bando dele por lá, por Bom Conselho, e saiu, veio para cá, com a promessa de que, se algo desse errado, se ele fosse pego em Recife, até pelo coronel mesmo mandar fazer uma parada para ele ia destroçar o bando dele lá, saberia que ele não ia voltar até tal dia, e ele iria destruir tudo lá. Então, o coronel foi com ele na confiança, mas também sabendo que, se desse alguma coisa errada, né, o coronel ia sofrer represália. Então, eu tenho essa história, agora eu estou tentando lembrar de quem foi. Eu lembrei agora, Paulo, que quem falou sobre isso também comigo, segundo ele tinha provas disso, é o Daniel Lins, viu, Ângelo? Daniel Lins, se não me engano, foi ele que falou que Lampião esteve em Recife fazendo um tratamento no olho. Segundo ele tem até tinha, né? Nunca mais falei com o Daniel, um atestado médico desse oftalmologista. Mas isso eu nunca mais vi o Daniel, não tem nem como perguntar a ele. O colega aqui está perguntando por que Lampião só reinava no sertão. Era a área de atuação dele, né? Exatamente, Paulo está dizendo aí, a área de atuação dele. Ali ele conhecia tudo, né? Ele não ia se dar bem nos centros urbanos, não ia se dar bem na zona da mata, né? Já acabou de discutir aqui se ele teria vindo uma vez ao litoral. Uma vez, ainda tem dúvidas sobre isso. Imagine ele vir reinar pelo litoral. O colega Antônio Silveira, se não me engano, Antônio Silveira está dizendo aqui que ele esteve uma vez, sim, lá em Aracaju, se eu salvo engano. Pessoal, então já são duas, né? Uma em Recife, outra em Aracaju. Pois é, isso são coisas que a gente nunca... Eu até perguntei também ao Frederico, ele falou numa suposição também sobre isso, mas ninguém tem nada concreto que possa afirmar. Eu quero agradecer o convite de Aderbal e rever Ângelo aí, rever Paulo Moura. Não é mais Paulo Dunga, né? Ele não quer mais chamar Paulo Dunga. Eu ouvi no programa anterior. Cresci. Eu ouvi no programa anterior você reclamando aí, que o pessoal lá, tudo bem, não chama você de Paulo Moura, viu, Dunga? Certo? Dunga. E muito bom participar com vocês, viu? E eu estava com saudade de rever os amigos, viu? Um caloroso abraço em cada um de vocês. E se precisar da minha colaboração, eu estarei à disposição de vocês, viu? Um abraço e um abraço para todos que estão nos assistindo. Obrigado pelas perguntas, pelas divergências, isso faz parte do debate. A gente cresce com a divergência, né? Nós não fomos criados, e acredito que todos, né, para concordar com tudo. A gente tem que discordar, a gente tem que ter nosso posicionamento e defender nosso posicionamento, respeitando o posicionamento do outro, né? E isso que nós fizemos aqui, né? Tanto entre nós como com as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu agradeço, boa noite para todos e para todas, e até a próxima oportunidade. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, aos companheiros que estiveram aqui com a gente, nos assistindo, o Lemuel, o Paulo Moura, o Aderbal e todos que estão nos assistindo aí. Sempre é muito bom conversar sobre cangaço, estou sempre às ordens, para quando você quiser, a gente trocar ideia, aprender um pouquinho mais, né? Sempre a gente está aprendendo
E aqui é um local para isso. Até uma próxima vez. Eu vou me despedir aqui, agradecer também a quantidade de pessoas que interagiram conosco, né? E é um tema muito, muito instigante. E eu até sugeriria para você, Adebal, para a gente fazer isso aí até mensalmente, quem sabe a gente sempre criar uma temática dentro do cangaço, mas com eu gostei até do título, né? Desbravando o Cangaço, e a gente poderia botar alguma temática e trabalhar em cima dela. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E eu queria finalizar, eu estou tentando lembrar aqui uma poesia que retrata muito aquela época do cangaço. Não é um verso só. Vocês vão lembrar também de Crispiniano Neto. Essa estrofe diz tudo sobre o que era aquele tempo tão terrível. E começa bem assim: era um tempo maldito e deletério de república em pleno feudalismo. O Brasil, já no presidencialismo, se regendo por normas do império. Quem queria viver no Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado. O passado e o presente perdido, sem futuro. O papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado. Esse verso, para mim, diz tudo do que foi aquele tempo. Foi um tempo muito pesado, eu acho que até pior do que os dias de hoje. Então, eu sempre digo, quando eu iniciava minhas palestras, eu digo logo o seguinte: para se estudar o cangaço, tem que contextualizá-lo em sua época, porque não cabe no mundo de hoje. Ok? Beleza. Grande abraço para vocês aí. Adebal, mais uma vez, obrigado. E um abraço aos meus queridos amigos e irmãos aí, Ângelo e o meu querido Lemuel. Pessoal, a colega aqui, só para finalizar, a Solimar Ferreira fez uma observação que eu já vou deixar para vocês para um próximo. E eu confesso que a gente podia ter pensado nisso, para a gente fazer uma sobre as mulheres. Das mulheres, A gente podia ter feito isso hoje, mas vamos pensar em fazer uma para falar sobre as mulheres do cangaço. E agradecer a vocês três, e eu queria só, para finalizar, dizer que a live hoje foi em homenagem ao professor Maurinho. E nós estamos aqui hoje com essa amizade de tanto tempo, graças ao outro mestre que foi o Paulo Gastão. Foi o Paulo que uniu a gente e tantas outras pessoas. Então, deixar aí o meu agradecimento a todo mundo que participou. Mais uma vez, desculpem se eu não tiver... Eu não consegui ler a pergunta de todo mundo. Às vezes as pessoas dizem, não leu a minha, tal, fica chateado, mas me desculpe, realmente é porque não dá. Não dá, estava só eu vendo aqui, eu fico prestando atenção aos meninos, tentando ler as perguntas, e realmente fica um pouco complicado. Mas agradecer todo mundo, sem vocês a gente não estaria aqui, e vamos pensar nessa das mulheres. Eu acho que dá um tema bem bacana, bem interessante. Muito bom. Né? Até porque nós conhecemos algumas que participaram, e é um tema bem polêmico, e é muito justo também isso daí. Valeu, brigadão, pessoal, tamo junto e até a próxima. Abraço.